Nós estamos retomando hoje, o que nós começamos há 2 semanas, reflexões, ouvir Deus falando através dessas 7 cartas que Cristo mandou escrever para 7 igrejas específicas da época. E, apesar de que a priori essas cartas foram escritas para igrejas que tinham localizações, tinham endereço, como alguns teólogos, há um consenso entre eles e quando nós lemos a Bíblia, nós enxergamos, podemos chegar a isso também, que não era uma mensagem apenas para aquela época. É uma mensagem para a igreja hoje. É uma mensagem para o cristão de hoje e que fala sobre as fases da vida da igreja, mas sempre apontando para o final da história. A história está caminhando para o final, para os finalmentes, para o epílogo, para o finalzinho da história. E essas mensagens das 7 cartas são mensagens que encorajam, que corrigem, que consolam, porque dias em que precisaremos de encorajamento, de consolo ou de correção virão. E nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Nós estávamos conversando na escola dominical sobre qual que é o risco da gente não ter conhecimento correto das coisas e as consequências disso. Então você que não tem vindo à escola dominical, venha, porque você está perdendo. Nós temos conversado sobre a palavra de Deus e como a gente pode ler de uma forma responsável dentro do texto, dentro da mensagem que foi dada. E a carta que nós veremos hoje é uma carta endereçada à igreja em Esmirna. Esmirna se localiza hoje dentro do território da Turquia. Fica ali na parte asiática e é uma cidade, é uma cidade portuária, é uma cidade litorânea, muito importante, era muito importante naquela região e relativamente próximo da cidade de Éfeso, que foi da carta que nós vimos no domingo passado. Era apenas 53 quilômetros, assim um pouquinho menos de Extrema, né? Entre Extremo, passando Extremo um pouquinho para Atibaia. Hoje nós temos carro, é fácil de vir e vir. Mas naquela época era tudo ou a pé, ou pelo navio, porque essa é uma cidade portuária. Era uma igreja que se localizava nessa região da Turquia. E a essa igreja foi escrito o seguinte dizer, que nós lemos agora. A igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Esmirna, escreva essas palavras. E não é necessariamente um anjo, um ser espiritual, mas a ideia do anjo era aquele que era enviado, o líder da igreja, ele precisava passar essa mensagem para a igreja. E é interessante que, assim como na carta de Éfeso, ele apresenta a pessoa de Cristo. Na carta de Éfeso, Cristo é apresentado como aquele que tem na mão direita 7 estrelas, que anda entre os 7 candelabros de ouro, aquele que tem nas suas mãos as igrejas, que pertencem a ele, e ele está caminhando entre eles. E aqui, Cristo é identificado como o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que acompanha toda a história, aquele que conhece toda a história. Aquele que sustenta todas as coisas. Essa igreja precisava ouvir algo de Deus, mas João traz essa mensagem para a igreja, escreve essa mensagem dada por Deus para essa igreja, como a mensagem daquele que conhece todas as coisas. Quando nós estamos num caminho que a gente sabe que não deveria estar, essa é uma mensagem que assusta. Como se Deus estivesse falando assim, eu tenho um Big Brother. Tudo gravado, estou vendo tudo que você faz. Mas quando a gente está passando pela dificuldade, isso é uma mensagem de alívio. Eu sei o que você está passando. É como aquela pessoa que olha no seu olho e fala assim, eu entendo o que você sente, onde dói. Deus está falando para essa igreja. Paulo escreve em Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17, de uma forma bastante semelhante ao que João escreve aqui.
Ele descreve Cristo como por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. É desse Cristo que João está falando. Para essa igreja que precisava receber essa mensagem. Mas não apenas isso, como também aquele que estava morto, mas agora vive. Ele é o Deus vivo, presente, que reage, que interage, que se interessa. E assim como a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna também estava sofrendo, em consequência da perseguição que um forte grupo de judeus estava atacando com mentiras a respeito daquela igreja, falando inverdades, espalhando fake news, espalhando notícias falsas. E Deus diz: eu sei o que vocês estão passando. Eu sei o que andam falando sobre vocês. Eu sei o que vocês não sabem que andam falando nos bastidores. E estão tramando. E Jesus não poupa palavras para aqueles que fazem mal contra o povo dele. Isso tem que ser um alívio para nós. Ele sabe. E ele não faz vista grossa. Como às vezes a gente tem a impressão que as coisas estão acontecendo, a casa está desabando, e a gente fala: Deus, o Senhor não me vê, como os discípulos falaram. Senhor, a gente vai morrer aqui, o barco vai virar e o Senhor não faz nada. Às vezes a impressão do nosso coração é essa: o Senhor não está fazendo nada. Nada muda. Nada está diferente. Mas Jesus está falando. Sei da blasfêmia que se opõe a você. E aí, ele usa palavras fortes. Eles se dizem judeus, um povo que conhece a lei, um povo que sabe da história do que Deus fez. Mas não são judeus. De fato e de verdade. Podem ser no sangue, podem ser por tradição, pode ser por religião, mas não são. De fato. E ainda usa uma expressão mais forte. Pois a sinagoga deles pertence a Satanás. Jesus não é aquela figura toda doce que os quadros pintam, como se ele fosse passivo. Ele é o Deus também que fala verdades duras quando tem que ser ditas, porque ele ama. Quem ama não esconde a verdade. Fala com amor, mas fala com firmeza. E Jesus não estava falando aqui com alegria, escarnecendo, ele estava trazendo uma realidade. A sinagoga, a igreja dos judeus, nasceu durante o exílio babilônico. Como o povo já não tinha mais o templo para ir adorar, para oferecer sacrifício, eles se reuniam. O princípio da sinagoga nasceu ali, porque eles se reuniam para orar, para ensinar a palavra, para passar adiante aquilo que no passado eles não fizeram e que os levou para aquela situação de sofrimento deles. Então eles haviam entendido naquele momento: nós precisamos voltar à palavra do Senhor, voltar à mensagem de Deus. Mas essas pessoas aqui, que frequentavam, que faziam parte dessa sinagoga, se aparentavam ser de Deus, mas a conduta falava o oposto. Paulo em Romanos capítulo 2, versos 28 e 29, especialmente no capítulo 2 todo, ele fala sobre nem todos os que se dizem israelitas são israelitas. Nem todos que se dizem cristãos são cristãos. Nem todos que respondem ali, lá no IBGE, você tem religião? Tem, sou evangélico. Nem todos são. Nem todo pastor que se diz evangélico é pastor de Cristo. A nossa própria declaração não é garantia de muita coisa, mas sim o que Deus está vendo em nós. Se fosse hoje, Paulo diria: vocês nasceram na igreja, falando para essa igreja, Paulo não, perdão.
João estivesse falando aqui, vocês nasceram na igreja, se batizaram na igreja, serviram na igreja, usaram vestes de igreja, de crente, foram convertidos à religião, mas não a Cristo. Esse era o perfil desses judeus. Não é um julgamento humano, é Deus falando. Vocês se dizem judeus, mas não são. E não bastasse isso, a igreja sofreu essa perseguição, ainda era uma igreja humilde, materialmente falando. Conheço as aflições e sua pobreza. Era uma igreja simples no sentido material. Escassa de recursos aos olhos do mundo. Não era um templo pomposo com equipamento de som de primeira linha que as pessoas tinham vontade de ir lá, porque lá o louvor inspira. Era uma igreja simples. Mas aos olhos de Deus ela era rica. Rica porque plantava para as coisas espirituais, investia na vida com Deus. Independente do que o cercava. E para essa igreja, que não apenas Jesus diz, eu conheço as aflições, eu tenho ciência, mas ele tem uma palavra também de encorajamento. Versículo 10. Não tenha medo. Não tenha medo. Não temas, são duas palavras que aparecem inúmeras vezes na palavra do Senhor. Especialmente quando pessoas tinham que obedecer a um chamado, tinha que dar um passo de fé, Deus dizia, não temas, eu sou contigo. Não é Deus falando assim, vai que eu vou mandar provisão. Não, é Deus dizendo, vamos, eu vou com você. Eu lembro que no retiro Ashram, num dos retiros, que são separados em famílias, em que as pessoas compartilham aquilo que elas leem na Bíblia, e falam o que Deus está falando nos seus corações. No último dia tem o dia do compartilhamento. E é curioso que quando tem um grupo de pessoas mais jovens, ficam assim, eu vou se você for, eu vou se você for. Aí vai todo mundo lá na frente. Vai um só falar, mas vai todo mundo junto. Porque dá segurança para eles. Agora imagina a companhia do Senhor. O Senhor está dizendo, eu vou, não temas. Não temas para essa igreja. Por quê? Pelo medo, não tenha medo do que está prestes a sofrer. Aí você fala assim, pera lá. Ainda vou passar mais coisas? A coisa pode ficar mais complicada? Pode. O Senhor está falando, não temas. Talvez tivesse um efeito diferente se ele falasse assim, olha, a coisa vai ficar feia, mas eu vou estar com você. Mas não, ele começa com a boa notícia. Não temas. Pelo que você ainda vai passar. E o que eles ainda iriam passar? O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Você pensa talvez assim, puxa, um dia de unha encravada já é ruim. 10 dias é horrível. Agora imagina você passar aflições e ele não especifica qual que era a aflição, além de dizer que foram lançar na prisão. Mas até lançar na prisão poder receber chicotadas, humilhação pública. Quantas coisas poderiam acontecer? Mas Jesus está falando, não temas. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Não é uma questão humana, política, religiosa meramente. É uma batalha espiritual, disputando pela sua permanência no Senhor ou a sua desistência. A vida é uma batalha espiritual. Não é mistificando tudo. Tudo agora é espiritual. Não. Mas a vida, a realidade espiritual, ela existe. E ela se manifesta. E nos faz, às vezes, dar a impressão que o problema do fulano é comigo. E o meu problema é com ele, eu tenho que resolver com ele. E eu vou botar na justiça. Acima de tudo, é uma questão. A perseguição por causa de Cristo não é uma questão de sistema de governo. É uma questão espiritual.
mas também dá uma palavra de esperança. Duas palavras de esperança. A primeira é não temas, a segunda é: se você permanecer fiel mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. E novamente, então ele encerra como as outras cartas também vão encerrar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que essa carta quer dizer para nós, o que falou para aquela igreja que serve para nós hoje? Talvez a gente nunca vai ser levado, ou não sei, a gente não sabe, amarrado, separado da nossa família, humilhado publicamente, jogado numa prisão, sofrer um julgamento parcial. Muitos países estão sofrendo isso hoje. Cristãos estão sofrendo isso hoje. Na África, um pastor perdeu todos os seus familiares, 11 de seus familiares. E ele chora no sepultamento. Até quando, Senhor? O mundo não será como muitas pessoas acreditam que será. Isso não é pessimismo, é realidade que a palavra de Deus aponta. Mas o que essa carta fala para nós hoje, mesmo que não estejamos passando por algo tão incisivo como eles passaram, talvez a gente esteja sofrendo ações de outros, talvez a gente esteja sofrendo coisas que nós não escolhemos passar, talvez nós estejamos sofrendo o que outros estão sofrendo, mas quando dói em nós, dói muito mais. Injustiça, acusações. Em primeiro lugar, que serviu para aquela igreja e serve para nós hoje, é que Deus vê e sabe de todas as coisas. Eu sei. Nós não temos que juntar provas quando a gente faz o certo. Quem deveria ter o ônus da prova é quem acusa. Esse mundo é o contrário. Você é inocente, tem que provar que é inocente. Mas aos olhos do Senhor, Ele é testemunha, Ele vê todas as coisas. Não há nada, nada mesmo, nenhuma injustiça, nenhuma falsa acusação, nenhuma fofoca, nenhuma blasfêmia que Deus não veja. Nada. Deus, o Senhor não está vendo o que estão fazendo? O que estão falando, o que estão tramando? Os que têm poder estão fazendo? Porque quando a gente abre o celular ou vê as notícias ali na internet, é isso que soa. O mal está vencendo. A injustiça está se levantando. Em todos os níveis da sociedade. A discrepância do tratamento de um para com o outro. Deus está vendo. E muitas vezes a impressão é que a gente não tem a quem recorrer. Mas Deus falou para aquela igreja e está falando para nós hoje. Eu vejo todas as coisas. O Salmo 37 foi escrito num contexto de justiça. Às vezes a gente pega um versículo isolado ali de Salmo 37 e quer aplicar a nossa vida como se aquilo fosse um dipirona. Vou tomar e vai resolver. Mas não. Salmo 37. Depois leia inteiro na sua casa. Mas olha o que o Salmo fala. Não se preocupe com os perversos, nem tenhas inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. E em seguida ele vai dizer, confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor sua alegria, Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Aquiete-se na presença do Senhor. Às vezes a gente dá vontade de ser igual Pedro, pegar a espada e arrancar a orelha do outro. Eu desconfio que Pedro não queria arrancar a orelha só, não. Acho que ele talvez quisesse pegar mais de lado assim e dar um fim naquele servo. Foi só um aviso, ó, se eu quisesse. Mas Deus não foi isso. E Jesus repreendeu Pedro. Pedro,
Você acha que se eu não quisesse, eu não pediria ao meu pai, ele mandaria aqui uma tropa de anjos? E ainda cura a orelha do servo. Deus é um Deus que está vendo todas as coisas. E o incentivo aqui não é voltado para a vingança, como se João estivesse falando assim, eu sei que vocês estão fazendo, fica tranquilo, porque eu vou dar uma espadinha na mão de cada um de vocês, vou armar vocês, vocês vão lá resolver isso. Não é incentivo voltado à vingança, como muitas vezes nosso coração sugere fazer, mas é deixar que Deus faça a justiça dele. Porque se para eu fizer a minha justiça, eu tenho que lançar mão do que é ruim, do que é injusto, então melhor não. Não, pastor, a gente tem que se levantar como igreja. Sim, para orar, para se arrepender do pecado, para voltar o coração para Deus. Não estou falando que a manifestação não é legítima. Só que antes da gente pensar em fazer algo assim, começa a mudança na vida de cada cristão. Eu vou lá exigir meus direitos. O apóstolo Paulo também passou por isso. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 10, 14 a 16. Demas me abandonou. Um foi para um lugar, outro foi para o outro. Ninguém esteve comigo no meu julgamento. Apenas Lucas está comigo. Paulo, que investiu na vida de tantas pessoas, ele reconhece, ele não nega, ele não justifica. Mas o interessante é que ele fala assim, que isso não seja ponto colocado na conta deles. Coração de perdão, não de vingança. Deus vê tudo que o justo passa por obedecer a ele. Deus, o Senhor sabe tudo que eu fiz, como eu fiz, de horas que eu abri mão, de recursos. O Senhor viu. Fique em paz com isso. Nada foge dos olhos de Deus. Nem um cisco foge dos olhos de Deus. Jesus já havia falado aos discípulos, no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Se me perseguiram, se perseguirem a vocês, fiquem sabendo que antes eles me perseguem, eles me odeiam. Os cristãos de Esmina estavam sofrendo apenas por serem cristãos, apenas por se posicionar em favor de Cristo, sofrendo pelo que os outros estavam fazendo. E quando a gente se posiciona na profissão, na família, na política, em relação aos princípios e valores de Deus, pode esperar, você vai perder muita gente. E eu não estou falando de partidarismo, de idolatria, de candidato A ou B, mas a gente se posicionar com base na palavra do Senhor, nós vamos criar inimigos. Porque antes deles serem nossos inimigos, eles são inimigos do Senhor. E a gente não deve temer isso. E nesse momento de dor, eles são encorajados a lembrar, muitas vezes não conseguimos ver nada além da dor, mas Deus está vendo e permanece. Não deixe que o pecado dos outros faça você pecar. Não deixe que o que fizeram contra você torne seu coração amargurado. Sofreu injustiça, corre para Deus. Sofreu acusações, corre para Deus. Ele está vendo todas as coisas. Antes que seus pensamentos sejam inundados de ira e te levem a um espírito de vingança e ao caos. Se seus pensamentos já estão inundados de ira, tristeza e até mesmo revolta, corra para Deus, que Ele vai te dar a direção. Em segundo lugar, mensagem para essa igreja e para nós também. Não viva pelo alívio da dor, viva pela coroa. A coroa não se recebe no começo da corrida. A coroa não se recebe antes de terminar a prova. Os cristãos em Esmina receberam um aviso: vocês serão presos.
Jesus era realista como ele é sempre realista. Vocês vão passar por dificuldades, sim. Não existe uma vacina que te deixe imune a isso. E de fato a igreja sofreu prisões em função das mentiras propagadas pelos falsos judeus. Porque não era apenas uma questão religiosa. Eles começaram a espalhar que os cristãos estavam se revoltando contra Roma. E aí Roma falou assim, opa, aí não. Se é uma briga entre vocês, é um problema que vocês resolvam. Mas se vocês estão se levantando contra Roma, que fizeram também com Jesus, acusando de ser contra o imperador, aí é um problema então, já não é meramente religioso. A igreja sofreu isso. Hoje nós não temos Neros, nem Domicianos, mas nós temos ideologias que se opõem abertamente contra os cristãos. E uma percepção minha, tá? Particular, de que o número da besta, o 666, não vai ser um chipzinho debaixo do sua pele. Vai ser no nível de ideologia em que você vai ter que escolher um dos lados. Porque isso já está acontecendo hoje nas empresas. Se você não pensa como eles pensam, você está fora. Se você que é empresário não faz como estão te obrigando a fazer, você vai sofrer sanção. Isso é muito mais poderoso que um chip debaixo da pele. Lógico que vai ter uma identificação. Muitos têm se simpatizado com tendências da nossa cultura e da época. Porque prefere a glória de homens, a aprovação de pessoas do que a aprovação de Deus. E essa igreja estava sendo desafiada, encorajada a buscar a aprovação de Deus. Os tempos são outros, mas o chamado é o mesmo. Permaneça fiel. Se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. E essa coroa é interessante, que não é aquela coroa que a gente tem na cabeça, né? A coroa europeia, né? Que era cheia de pedras e aquelas coisas todas, metálica. Era aquela... Quando os corredores participavam das Olimpíadas na Grécia, eles recebiam uma plantinha assim. Mas aquilo já representava tudo, que eles eram dignos do lugar onde eles haviam alcançado. Busque aquilo que verdadeiramente te torna digno. É a coroa da vida. É a aprovação de Deus, é Deus dizendo, servo bom e fiel. É a única aprovação que a gente tem que buscar. Pessoas mudam de opinião o tempo todo. Nós mudamos. Mas quando Deus diz, isso é assim, Josimar é fiel. Creia. É Deus falando. E quando a aprovação vem dele, ninguém pode desmerecer. Ninguém pode tomar aquilo que Deus disse e aquilo que Deus faz. Se posicionar em favor de Cristo. Talvez vai trazer efeitos no nosso trabalho, na nossa economia, no nosso financeiro, nas nossas amizades. Mas virá o dia em que, de fato, isso vai custar a vida. Como tem custado a vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Muitos que se converteram ao cristianismo foram expulsos de suas casas, mesmo sendo tão jovens. Mas nós que não estamos passando nesse nível de perseguição ainda hoje, talvez estejamos passando outro nível de aflição em outras áreas da nossa vida. Isso é uma preparação para os últimos dias. Porque se a gente esmorece hoje, baixa a guarda hoje, que dirá então quando a pressão for maior? Se você cede fácil por um tempo de espera que você tem que ter? Porque se você não espera naquilo que é tão pequeno, quando vier a grande provação, você não vai suportar. Deus não joga sobre nós uma provação insuportável, mas Ele vem ao longo da nossa vida nos treinando para esse dia. O seu aperto financeiro hoje é para te ensinar, para que quando vier uma crise maior, você
não se enforque. A crise no casamento hoje é para que a liga entre o casal se fortaleça, porque dias mais difíceis também virão. Deus está nos preparando. Deixa eu usar uma expressão que o salmista usa. Deus está nos preparando para a guerra. Para a gente ter força suficiente para envergar o arco, para lançar longe a flecha, para suportar os desafios que vêm pela frente. Hoje mesmo, irmãos na Coreia do Norte, nas igrejas subterrâneas da China e em muitos outros países estão permanecendo fiéis, mesmo diante da morte. Fidelidade real é quando você tem a oportunidade de recuar, mas você escolhe permanecer. Fidelidade, quando tudo vai bem, é fácil. É fácil ser fiel. A minha esposa, quando eu estou bem com ela. Quando ela está bonita, para mim ela fica bonita até o final. Mas enquanto a beleza física dela está assim atraente para mim. A fidelidade vai se provar quando o outro não tiver mais o que oferecer. Eu vou escolher permanecer. Fidelidade real é quando você tem a oportunidade de recuar na fé, mas escolhe permanecer no campo de batalha, sem negociar princípios e valores, pagando o preço. E o prêmio é para quem termina a corrida, é para quem se importa com apenas uma coisa: ser aprovado por Deus. Essa aprovação é a premiação do que vencer a corrida da fé, versículo 11. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Espera lá, não vai morrer uma vez só não? É possível morrer a segunda? É. A primeira morte é a morte desse corpo mortal, que todos nós passaremos, exceto se Cristo nos levar, nos arrebatar daqui. Mas a priori todos vão morrer. Todos estamos sujeitos a essa morte, de um modo ou de outro. Mas a segunda morte, ela é a que fecha definitivamente. A primeira morte é temporal. Ela vai ser por um tempo. Mas a segunda morte é eterna. E como é que a gente resolve isso? A gente precisa dar ouvidos ao que Hebreus 9, 27 e 28 diz. Talvez você fale assim, pastor, eu não quero passar pela segunda morte, não. Então ouça o que Deus está falando hoje. Hebreus 9, 27 e 28. E assim como a cada pessoa está destinada a morrer uma só vez e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar o pecado de muitos. Ele voltará não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Não há uma segunda chance. Não há uma segunda chance depois que partir. O tempo é hoje. Não, Deus vai dar um jeito. Deus já deu um jeito. Ele já resolveu. Ele já enviou Cristo para salvar. Mas quando Cristo voltar novamente, não vai ser para salvar mais. Vai ser para dar a cada um a resposta daquilo que foi escolhido. Aqueles que ouviram o Espírito dizer, e ouviram com o coração aberto, e acolheram com fé, vão participar. Vai passar apenas pela primeira. Porque não vai passar pela segunda morte, vai passar para a vida eterna. Ao homem está determinado morrer uma só vez, não há retorno para tentar de novo. Por isso a vida é preciosa. Por isso é uma oportunidade única que a gente não pode jogar fora. Porque se você tem chance de fazer de novo, então você nunca vai acertar. Porque sempre vai dizer, na próxima eu acerto, na próxima eu acerto, e vai repetir. É uma só. Você hoje está pronto? Se a sua senha chamar. Como está a vida com Deus? Eu não estou falando com uma ameaça, irmãos. É uma realidade. O irmão Mário
Está com o Senhor. Porque enquanto ele teve vida, ele ouviu o Senhor falando. Entregou a vida dele para o Senhor. E por isso, por mais que doa hoje, por mais que eu doa meu pai, lembrar que meu pai já partiu, minha irmã já partiu, existe a esperança da coroa que eles já estão desfrutando porque eles partiram no Senhor. Mas quanto a mim, eu estou esperando, com esperança. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os tempos do fim estão próximos e tem duas notícias. A não agradável é que a tendência é que os conflitos aumentem, o amor continue esfriando e que a perseguição a tudo que se refere a Cristo cresça. Mas a boa notícia é que o dia da redenção, em que Deus vai nos resgatar para Ele, para estar eternamente com Ele, também está próximo. Por isso, a gente pode ser encorajado. Permaneça fiel em meio à luta, em meio à injustiça, em meio à dor. Permaneça fiel no Senhor. Permaneça. Permaneça fiel ao seu casamento. Permaneça fiel à sua família. À igreja. E não fale igreja, instituição apenas. Ao relacionamento que existe entre as pessoas. Ah, pastor, mas se o outro não responder, não corresponder ao que eu estou dando? Importa que você faça a sua parte. Bastou pedir perdão, a pessoa não me perdoou. É a pessoa com Deus. Quanto a mim e a você, devemos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Você que já caminha com Jesus, que vive para Ele e por Ele, tenha ânimo. As aflições dessa vida vão passar. Elas passam. E elas nem se comparam com a glória que vai ser manifestada. Que bom. Que bom que não é para sempre. Que bom que não vai doer para sempre. Por isso persevere. Vale a pena permanecer fiel. Mas talvez para você que ainda está aí namorando a ideia de andar com Jesus, não demore. No céu não entrará simpatizante. Entrará filho. E filho se torna aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que vive para Ele e por Ele. É algo entre você e Deus. Eu não posso fazer por você, seus familiares não podem fazer por você. Isso não se herda no DNA. Isso é uma relação sua com Deus, minha com o Senhor. Lembrando que ninguém será salvo por mérito, mas é pela graça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Baixe sua cabeça. Coloca diante do Senhor tudo aquilo que aflige seu coração. Coloca diante do Senhor tudo aquilo que dói. Coloca diante do Senhor tudo aquilo que você sente lá no fundo do coração, que ainda te incomoda, te entristece, que tenta roubar a alegria. Deus sabe de todas as coisas. Ele é o justo juiz que julga. Ele não se deixa enganar nem se convencer. Mas ele vê todas as coisas. Mas se o seu coração ainda tem caminhado em dúvida se entrega a sua vida a Cristo ou não, o tempo é hoje. Não sabemos se chegaremos na segunda-feira. Não sabemos se iremos nos vestir para trabalhar, se levaremos o filho à escola. Mas uma coisa é certa, é que se hoje ouvirmos a voz do Senhor, a voz do Espírito, e render o nosso coração a Ele, o nosso amanhã estará garantido pelo Senhor. E ninguém, nem homem,
Nem nada na criação poderá tirar isso. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor providenciou a salvação para nós em Cristo. O Senhor providenciou, Deus, que o Espírito Santo habitasse na vida daquele que entregasse o coração ao Senhor para dar força, para dar discernimento, para trazer alegria ao coração, esperança. Que ninguém em toda a criação pode dar além do Senhor. Pai, o Senhor conhece a luta dos meus irmãos aqui nessa manhã. Lágrimas, na solidão, muitas vezes não conseguindo nem expressar em palavras o que dói, no mais íntimo, Deus, do ser, das coisas que ouviram, que machucaram, do que sofreram, Senhor Deus. Pai, acolhe cada um desses corações e cura. E renova, Senhor Deus, a alegria da salvação. Renova, Deus, a esperança da coroa da vida, que o Senhor tem prometido para todos que amam a sua vinda e vivem por esse dia. Sara, Senhor Deus, para que uma vez curados, eles possam estender essa cura para outros que estão passando por situações semelhantes. Fortalece-nos, ó Deus, hoje, nas aflições que passamos. Cria em nós, ó Deus, músculos espirituais fortes, desenvolvidos. Uma mente viva, para que quando vier, ó Deus, as mentiras, os enganos, a gente possa identificar. A gente possa permanecer firme nessa batalha, sem recuar, sem desistir. Recebe, Senhor Deus, cada coração aqui nessa manhã. Tanto daqueles que já caminham com o Senhor, como daqueles, ó Deus, que nessa manhã entregam seus corações ao Senhor. E sejam fortalecidos, Pai, cada passo que derem. Te peço, Senhor.